Bom dia, meus amigos, meus queridos. Estamos mais uma vez juntos, né? Hoje eu estou aí no aconchego do meu lar, da minha casa, né? Onde eu vivo com a minha esposa Janete, o meu filho Isaac, nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, na cidade de Brookfield, né? E nada mais propício do que isso, em casa, né? O momento que estamos passando, né? O momento que muitos países estão passando, né? Eu estava nessa manhã, queridos, lendo a palavra de Deus, orando, estando na presença de Deus, e eu quero compartilhar algo com você e que você reflita, medite nisso, ok? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu estou aqui com um rascunho meu que eu fiz, do que eu estava meditando, quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, para a Bíblia, e quando nós começamos a olhar no âmbito escatológico dos acontecimentos futuros, né? Os livros de profecias, né? Nós vamos entender, nós vamos ter um entendimento que existem 4 fontes distintas que vão promover essas 4 fontes distintas, irão promover a volta de Cristo. Nós todos sabemos que um dia, não sabemos quando, não temos data, não podemos afirmar, mas uma certeza temos, que Cristo voltará. Isto é um fato, isso é a Bíblia, isto é um princípio, e a igreja aguarda esse momento do retorno de Cristo, onde todos os que o aceitaram como Senhor e Salvador irão morar com Ele. Tá? Quais são essas 4 fontes distintas? Eu não vou aprofundar, eu vou dar só os pontos e vamos partir daí. Primeiro, Satanás. Satanás é um agente que está trabalhando no mundo entendendo que dentro da permissão de Deus, eu li algo muito interessante, para nós pensarmos de que forma que Satanás age. Ele age, pense dessa forma: Satanás é um cachorrinho de Deus. Porque quando você está caminhando com o seu cachorro, você que tem, ele está numa coleira, certo? E você permite ele ir somente onde você permite. Você que determina até onde ele pode ir. Você determina. E a mesma situação, Deus permite Satanás agir. É Deus que permite. Ele não tem todo o poder. Nós temos que entender isso. Ele não tem todo o poder, ele não tem toda ação livre, não. Mas então, ele é um dos fatores, Satanás. Segundo, o pecado da humanidade, que gerou afastamento de Deus. Nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo, né? Nós olhamos a situação do homem, é precária, muito pecado, estão todos longe de Deus. Algo muito sério, algo tão sério que o homem ele acaba se perdendo em sua arrogância. Esta semana eu assistia uma entrevista do governador de Nova York, onde ele teve, digamos assim, a prepotência de dizer: não foi Deus que trouxe para baixo o número do coronavírus, falando, né, do coronavírus, não foi Deus, não foi a fé, mas fomos nós, né? É de uma prepotência muito grande, né? A ganância do homem. Então, ou seja, o pecado da humanidade, as convulsões da humanidade que estão lá em Romanos, no capítulo 8, quando tu lê capítulo 8, do verso 19 em diante, a humanidade está gemendo, com dores como fosse dores de parto, querendo o quê? Querendo algo novo da parte de Deus, onde possamos passar por esses momentos difíceis, ou seja, a criação está gemendo.
E o outro agente, claro, o nosso Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que tem todo o domínio em suas mãos. Com certeza ele vai trabalhando, ele vai movendo e fazendo as coisas acontecerem dentro da sua vontade, dentro da vontade de Deus. Então nós temos esses 4 pontos distintos, essas fontes, no âmbito escatológico, tá? Que promovem essa pressão na humanidade, vamos dizer assim, né? Satanás, o pecado da humanidade, as convulsões da humanidade e o nosso Deus. Agora, para afirmar, nós temos ouvido muitas coisas, querido, pessoas falando, não, estamos na grande tribulação, não, os cavaleiros de Apocalipse, queridos, não, nós não estamos, eu afirmo isso a você, nós não estamos na grande tribulação, não, de forma alguma, né? Não estamos nem na abertura dos selos, nem nas taças, não estamos nas trombetas, não, nós estamos sendo preparados para esses eventos. Estamos sendo preparados, não estamos neles ainda, porém, estes tempos vão vir. E por isso que eu quero meditar nessa manhã contigo sobre algo que eu estava meditando, orando, e o Senhor colocou no meu coração. Mas quando nós olhamos para o mundo hoje, nós podemos afirmar que este vírus é uma fonte de pressão sobre o nosso tempo e está colaborando para os eventos proféticos, né, para os acontecimentos proféticos. Ou seja, o coronavírus, ele gerou uma crise global. Né? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, o G20, as 20 nações mais poderosas do mundo, mais ricas do mundo, se reuniram, tempo agora atrás, e estão, conversando para ver o que eles podem fazer por esse momento, porque o coronavírus gerou, uma crise mundial muito séria, e vão ter reflexos aí por muito tempo desse acontecimento atual, né? Então, eu tenho dentro de mim, queridos, que este vírus, o coronavírus, está sendo um treinamento de Deus que Ele está permitindo sobre a igreja. Eu vou repetir isso. Para mim, o Jean, eu creio que isto é um treinamento para a igreja, algo que Deus está preparando, Deus está permitindo nesse momento. Por quê? Porque, queridos, Deus está nos dando uma espécie de teste. Pare, reflita, leia a palavra, medite na palavra, né? Eu ouvi alguém falando assim, porque tentar agora falar sobre profecia, se é a volta de Cristo, se não se está acontecendo, se não está acontecendo, se é trombeta, se não é selo, isso é uma criancice. Eu escutei alguém falando isso e eu discordo disso, porque a Bíblia, ela é muito pontual. E os eventos que estão acontecendo e os livros proféticos foram deixados, porque a Bíblia nos diz o seguinte, Deus nos diz o seguinte, tudo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para o nosso ensinamento. Ou seja, diretrizes. A palavra, o que foi escrito para algo, para nos ensinar, para nos dar diretrizes, para nos dar norte, para nós entendermos onde estamos, o momento que nós estamos vivendo, sim. Então, eu vejo que hoje é um teste, é uma prova, é um treinamento com relação aos finais dos tempos. Olha para o mundo hoje, meus queridos. Olhem para o mundo hoje. Olha quantos acontecimentos. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas eu tenho muitas coisas que eu estou pesquisando e lendo. Eu não sei se você sabe, agora na Páscoa,
15 vulcões, 15, presta atenção, 15 vulcões, no mesmo dia aconteceram 15 vulcões, 15 erupções. Agora, milhares de gafanhotos adentraram, vindo lá da China, afetando aquelas regiões, países, mais de 10 países. Pesquise. Dê um Google aí, pesquise. Mais de 10 países foram afetados. Causou um caos. Pessoas vão passar fome naquela região, naqueles países, devido à devastação dos gafanhotos que aconteceram. Existem N situações. Esse G20 se reuniu agora por enquanto e falaram o seguinte: foi levantado uma situação onde eles disseram: nós precisamos de uma nova ordem global, um novo governo global. Então, queridos, tudo está se encaminhando. Não estamos, mas está se encaminhando. Quando irá acontecer, não sabemos, mas temos um alinhamento para estas coisas acontecerem. Então, entendemos, queridos, que os finais dos tempos, quando você vai ver em Mateus, Lucas, Marcos, que vão falar sobre o princípio das dores, os finais dos tempos, morte, fome, pestes, vão ser vários acontecimentos numa intensidade global. Isso vai ser muito intenso. E você há de convir e ser honesto, sincero. Nós não estamos longe disso. O mundo hoje está padecendo de uma forma muito forte. Mas estamos? Não estamos ainda. Ok? Agora, temos que entender que os tempos que hão de vir serão piores. Por isso que eu digo a você, este é um teste, este é um preparo que Deus está nos dando. Não sabemos quando irá acontecer, quais serão os fatos, de que maneira, nós não temos e não podemos precisar, mas Deus está nos observando nesse momento, queridos. Vocês podem ter certeza disso, ok? É como uma mulher grávida, né? Você que é mãe, tem filho, você lembra do tempo da sua gestação e quando chegou o momento de seu filho dar à luz, né? De você dar à luz ao seu filho? As dores, elas vêm por tempo, né? Vem primeiro uma dorzinha, passa um tempo, vem outra dor, passa um tempo, vem uma dor, vai intensificando até começar, até o seu filho ser gerado, até ele vir à luz, né? Então é dessa forma que vai acontecer, queridos. É um processo, né? Isso vai se intensificando, ok? Agora a questão é como nós vamos sair desse teste, queridos. O que nós estamos passando. Como é que nós vamos nos sair desse teste? Como estamos reagindo? Como estamos nos posicionando? Qual tem sido a nossa resposta aos céus? Isso é muito importante, isso é fundamental, de termos um equilíbrio, uma maturidade, uma postura para vencermos e passarmos de uma forma tranquila em Deus. Precisamos mais do que nunca de discernimento e estar com Deus e estar num lugar secreto. Mais do que nunca. Isaías capítulo 26, 20 tem um verso muito tremendo que diz assim: meu povo, entrem nos seus quartos, tranquem as portas, escondam-se por um momento até que a ira passe. É muito sério isso. Mateus capítulo 6, verso 6 diz assim: entre no seu quarto e o seu pai que lhe vê em secreto vai recompensar a sua vida. Esse é o lugar que nós precisamos agora, queridos. De estarmos em Deus, de buscarmos a Deus. Deus não está apenas nos chamando para entrarmos para dentro das nossas casas.
mas Deus sim, Ele quer com isto que nós nos achegamos a Ele. Quanto tempo talvez você não lê a palavra de Deus? Quanto tempo talvez você não tenha estado reunido com sua família, orado, lido a palavra, meditado na palavra? Você talvez instruindo os seus entes queridos, você sendo edificado, porque nós vamos precisar muito, queridos, da palavra de Deus. Nós vamos precisar muito de Deus para os tempos vindouros. Nós temos muitas linhas proféticas a respeito da tribulação, da grande tribulação e arrebatamento. Mas eu tenho para mim, isso eu estou falando, Jean, eu não estou afirmando, eu tenho isso para mim. Eu penso, no que eu leio, no que eu estudo, no que eu vejo, que nós vamos passar por uma grande parte da tribulação na terra. Porque, queridos, Deus vai querer um povo seleto, um povo separado, um povo cheio de Deus. E Deus vai nos revestir com poder, com autoridade, com unção. Lembra a igreja primitiva? A igreja primitiva agia dessa forma. Havia uma perseguição, de repente, a igreja estava dentro de casas, mas olha o poder que havia sobre aquela igreja. A igreja que sou eu, que é você. Nós precisamos. O sistema nos esfriou, o sistema engessado, às vezes nos afastou de Deus. Mas virão tempos que Deus vai derramar do poder, da sua glória, da sua unção, você pode ter certeza nisso. Tá? Então, querido, Deus está nos chamando para perto. Deus quer que nos achegamos a Ele. Mas lembre-se disso, Deus tem todo o poder do mundo, Deus tem toda a autoridade. Este vírus está nas mãos de Deus, Ele tem todo o controle. Agora, e tudo isso vai perdurar, meus queridos, até Deus permitir. Então pense nisso, pense nessas coisas, reflita, busca Deus, esteja em Deus, ore, se revista de Deus, e Deus, Ele vai te guardar. Eu quero encerrar e ler esse capítulo, esse livro de Isaías, nesse capítulo 26, verso 3, diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Deus te abençoe e voltaremos em breve. Fique na paz.